E que me tocou no meu coração esses dias foi que muitos irmãos, né, muitas pessoas, elas fazem uma confusão e elas não têm certeza se são salvas. Né? Tem pessoas ainda que ela tem uma dúvida se eu criei em Jesus Cristo. Então a palavra de Deus em Romanos 10, 9 diz que se com a minha boca eu confessar a Jesus como Senhor, né, e com o meu coração crer que Ele é Filho de Deus e ressuscitou dentre os mortos, eu serei salvo, né? Isso está escrito na palavra de Deus. Então, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu tenho que crer em Jesus Cristo, tá? Eu criei em Jesus Cristo perdoou os meus pecados e eu fui salvo, né? Mas acontece que nós viemos de uma natureza adâmica, né? Que o pecado ele está embutido em nós e nós passamos por um processo de transformação, nós vamos passar por um processo de transformação. Até lá, você não consegue ficar sem dar um escorregão, amém? A palavra de Deus diz que eu não consigo ficar nem 1 hora, nem 2 horas. Se fosse assim, eu faria qualquer coisa de errado, porque são muitas coisas, a gente não sabe, né? E perderíamos a salvação. Então, seria muito fácil eu perder. E depois, como que eu recuperava essa salvação? Jesus Cristo tinha que vir morrer de novo por mim, e eu, né, crer nele de novo? Como assim? Então nós vamos examinar a palavra do Senhor a respeito dessas coisas, de como que isso ocorre, amém? Então muitas pessoas falam assim, irmão, você pecou, agora você vai para o inferno. Procede isso, Arnaldo? Como pode um crente, um filho de Deus ir para o inferno? Nós passamos por um processo muito grande, quando nós cremos em Jesus, né? Abra a palavra do Senhor comigo, lá em Romanos, capítulo 11. Romanos 11, 29. Vai anotando, se você quiser grifar na tua Bíblia. Nós vamos passear pela palavra do Senhor, e você vai poder confirmar na palavra que você é salvo, você que crê em Jesus Cristo, amém? Só tem um fato, que fato é esse eu tenho que ter para ser salvo? Crer em Jesus Cristo, crer no Filho de Deus, amém? O único modo que você pode não ser salvo é se você não crer em Jesus Cristo. Mas vamos lá, Romanos, abre lá em Romanos. Abra lá no capítulo 10 primeiro, versículo 9. Romanos 10, 9. Está aí, o pastor Flávio colocou, amém? Vamos ler? Se você tem que confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Ponto final. Ali não está falando, se você não pecar mais, não. Está falando se você crê no Senhor. Se você confessar e crer no seu coração, você será salvo. Salvo do quê? Eu tenho que explicar, amado, porque tem gente que não entendeu ainda. Amém? Eu sei que você está aqui, você é um crente já que está decor nisso. Mas esses dias eu fiquei sabendo que tem pessoas que têm dúvida ainda se está salvo. Então, vamos lá. Eu fui salvo do quê? Voltando um pouquinho lá nas Escrituras, né, quando Deus fez Adão e Eva, Deus falou para Adão, você pode comer de todas as árvores, mas da árvore, né, do bem e do mal, você não comerás. Porque no momento que você comer dela, você vai morrer.
E o Adão foi lá, a Eva comeu e deu o fruto para Adão. Resumindo a história, Adão comeu e pegou. Só que Adão não morreu instantaneamente. O que houve ali? Uma morte espiritual, uma desconexão com Deus, e também ali uma morte eterna. Ali abriu o procedimento para uma morte eterna, uma morte do espírito, né? E só tem um jeito de nos redimir, é através de Jesus Cristo. Amém? Então, quando nós nascemos, a palavra do Senhor diz que nós herdamos isso de Adão. Né? O pecado entrou no mundo por um homem, e por um homem, né, nós fomos remidos. Então, por Adão, quando nós nascemos, nós já herdamos essa sentença sobre as nossas vidas. Então, passou a todos, o pecado de Adão passou a todos nós, até aqueles que vão nascer. Amém? E o único modo de nós sermos salvos dessa condenação eterna, qual é a condenação? É uma morte eterna. Não poderá viver eternamente. Adão foi expulso do jardim do Éden para ele não comer da árvore da vida, porque se ele comesse da árvore da vida, ele viveria eternamente. Então ele foi arrancado de lá por causa do pecado. E hoje nós nos alimentamos da árvore da vida. Quem é a árvore da vida hoje? É Jesus Cristo, amém? Então, quando nós nos alimentamos, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós nos alimentamos dessa árvore da vida, e nós recebemos, quando eu creio nele, eu recebo essa religação com Deus, e a promessa de uma vida eterna. Então, nós deixamos de ser mortais para sermos eternos, amém? Então, nós somos eternos. Você tem que crer nisso, você tem que viver como isso. Amém? Então, mas há uma dúvida, se eu pequei, eu perco, se eu não perco. Amém, vamos lá. Vamos lá, Romanos 11, 29. Vamos lá para frente. Vamos pensar. Diz assim, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, quando Deus dá um dom, ou Ele dá uma vocação para você, Ele não se arrepende. Então, se Deus Ele deu algo, dom quer dizer um presente. Se Deus Ele te dá um presente, Ele não se arrepende disso. O homem pode se arrepender de coisas, mas Deus é imutável, Deus não muda. Assim como se Ele te dá uma vocação, Ele não vai tirar aquilo de você. Ele não se arrepende porque Ele te deu aquela vocação. Então nós temos que saber, se Deus me deu algo, Ele não se arrepende disso. Repete comigo, se Deus me deu a salvação, Ele não se arrepende disso. Amém? Está escrito, amado, os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Abra comigo em Malaquias 3,6. Vamos lá. Malaquias 3,6. Vamos ver o que o Senhor fala? Na sua casa aí você achou? Pega aí, senão você desvia a atenção da pregação, do ensino. Vamos lá. Porque eu, o Senhor, não mudo. Vamos repetir. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Mas eu queria mais a primeira parte aqui, é porque eu, o Senhor, não mudo. Amém? Então nós aprendemos aqui que o Senhor é imutável e que Ele não se arrepende daquilo que Ele faz. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 8. Vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 8.
Então, nós estamos vendo sobre a certeza da nossa salvação. Amém? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de nós, não vem de vós. É dom de Deus. O que nós lemos a respeito do dom? Deus não se arrepende. Dom é um presente. Deus nos deu de presente a salvação. Em Cristo. Amém? Então, em Jesus Cristo, através da minha fé em Jesus Cristo, eu recebo um presente de Deus que é a minha salvação. O que é a minha salvação? A vida eterna. Né? Eu estou livre da condenação eterna. Eu não vou morrer mais. Amém? Eu não vou morrer mais eternamente. Deus me deu isso. E Deus não muda, Deus não se arrepende daquilo que Ele faz. Não depende, aí no versículo 9, isso não vem de obras, não é daquilo que eu faço. Né? Porque se fosse por isso, pelo primeiro lugar, nós não conseguiríamos ser salvos. Se alguém acha que por causa da vida dele, do viver dele, ele vai ser salvo, por mais que se esforce, ele não vai. Primeiro, porque o pecado de Adão passou para você. Então não adianta. Mesmo que você fosse certinho, a tua herança de Adão já te condenou. Muitos se confundem. Eu não estou falando aqui que as pessoas, elas não vão ser disciplinadas por Deus, amém? Os crentes, cristãos, que eles não vão ser castigados por Deus, disciplinados por Deus, e não vão passar diante do tribunal de Cristo, amém? Porque lá, cada um de nós, crentes, vão prestar conta daquilo que nós fizemos por meio deste corpo, amém? Então, se você, pelo menos, se você acordar e estiver diante do tribunal de Cristo, bom, você já está salvo eternamente, irmão. Agora, se você chegar no tribunal do trono branco, aí o negócio apertou. Né? Mas se você estiver diante do tribunal do Cristo, dá uma glória a Deus. Dá uma glória a Deus. Né? Por mais que você... Então, tudo aquilo que você faz pelo reino, tudo aquilo que você faz por Deus, tudo aquilo que você abre mão da sua carne, da sua vontade, para que o nome de Deus seja exaltado, isso tudo você vai receber uma recompensa. Tudo que você faz naquilo que Deus te deu uma vocação para fazer, naquilo que é a vontade do Pai, você vai ser recompensado por isso. Amém? Isso chama reino, isso chama reinado. Amém? Não tem nada a ver com a salvação. Amém? Tudo que eu fizer aqui, tudo que nós fazemos, e orar no monte, ministrando a palavra, ensinando a palavra, né, varrendo o chão, cuidando da igreja, dizimando, ofertando, isso fala a respeito de recompensa, de reino. Não tem nada de salvação. Você não vai conquistar a salvação por causa disso. A salvação só é através de Jesus Cristo, da fé em Jesus Cristo. Então nós, crentes, cristãos, nós somos salvos e não há como perder essa salvação. Amém? Vamos continuar na leitura. João 3,16. Vamos ver por que Deus nos salvou, né? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Por que será que Deus me salvou? (16 ao 18). Porque Deus amou o mundo de tal maneira, então Deus amou o mundo, Deus nos amou primeiro, Deus nos amou. Você estava certinho quando Ele te amou? Deus nos amou primeiro, então Ele nos amou de tal maneira, amém? Que Ele decidiu
dar o filho dele, enviar o filho dele. Olha que amor é esse. Se fazer carne, passar tudo aquilo que ele passou, né? Nós assistimos o filme, né? Com certeza, eu acho que tem coisas mais que nós não vimos, mas só de assistir aquele filme de Jesus, você já fica impactado com aquilo. Então o próprio Deus se fez carne, né? E pagou um preço. Ele pagou a dívida que havia sobre mim e sobre você. Ele foi pregado numa cruz para que eu fosse salvo. Ele pagou o preço, ele morreu no meu lugar. Ele morreu no seu lugar. Agora você acha que ele pagou esse preço tão caro para te deixar solto? Para você perder isso? Ou você acha que ele pode arrumar aquilo que é torto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê no Filho dele não pereça, mas tenha a vida eterna. Está escrito, amém? Apenas crer, para que todo aquele que crer tenha a vida eterna. Repete comigo, crer tem a vida eterna. Aquele que crer em Jesus tem a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Jesus não está aqui para te condenar. Jesus, ele veio para te salvar, mas para condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. De novo, repete comigo. Quem crê nele. Quem crê nele. Quem crê nele não é condenado. Quem crê nele, se não é condenado, é o quê? Você crê nele? O que está escrito aqui então? Você é salvo. Depende de alguma coisa que você faz? Só crer. Não está falando nada. Salvação não tem a ver com aquilo que você faz. Recompensa de reino, sim, mas salvação não. Você é salvo e ponto final, amém? Porque quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, quem não crê, quem que não está salvo? Quem não crê está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? João 13, 1, vamos lá. Vai marcando aí para você não perder. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quem são os dele? Quem crê nele. Amou até o fim. Então Jesus, repete, Jesus vai te amar até o fim. Não esquece disso. Jesus vai te amar até o fim. Ele te ama. Não deixa o diabo colocar coisa na tua cabeça não, irmão. Não deixa o mentiroso, o acusador, falar besteira na sua cabeça. Você tem que saber se eu sou filho, eu sou amado de Deus, Jesus me ama, Deus me amou tanto que enviou o filho dele. É isso que você tem que viver com essa certeza. Você tem que viver de cabeça erguida, saber quem você é. Amém? Outra, eu tenho que acreditar que Deus ele está no controle de todas as coisas. Que crente sou eu? Será que eu não posso pedir as coisas para o meu pai e o meu pai não vai me dar? Por que meu pai não me dá?
Se nós nos afastamos de Jesus, nós que cremos, nós nos afastamos dele, amém? Nós começamos a ficar fraco. Fraco o quê? De fé. Quando você se afasta de Deus, se afasta das coisas de Deus, se afasta da palavra, você vai ficando fraco na fé. Aí como que você vai andar em fé? Você começa a esquecer, é você que esquece de você, não Deus esquece de você. Quem esquece é você, Deus nunca esquece de você. Aleluia. Romanos 8:32. Vamos lá. Então você viu que ele amou, né? Romanos 8:32. Quem achou que diga amém. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou. Repete comigo. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou. Antes o entregou por nós. Como não nos dará com ele todas as coisas? Forte esse versículo. Agora, você acha mesmo, Marina, que Deus, ele não poupou o filho dele por você, ele vai deixar você perder a salvação? Você é capaz de imaginar isso? O alto preço que foi pago por você? E assim, é a mesma coisa que falar que Deus fracassou naquilo que ele fez. Como se Deus pudesse fracassar. Se eu acreditar que eu perco a minha salvação, é porque o plano de Deus deu errado. Porque Deus ele fez um plano de eu crer em Jesus Cristo, depois por causa da minha fraqueza, da minha desobediência, eu fui fraco e eu perco a salvação. Ou será que ele não é poderoso para me corrigir, para me disciplinar e levar para onde ele quer? É incabível pensar isso. Crer que a salvação se perde é ir contra as Escrituras. As pessoas fazem confusão, né, com o sermão de Jesus nas montanhas, né, da bem-aventurança, as bem-aventuranças, porque fala, ó, esse sofrerá isso, esse levará o dano. Isso aí é disciplina, irmão, não é inferno. Mas é para outro dia, amém? Ah, pastor, eu vou viver do jeito que eu quero, não estou nem aí, mas eu creio em Cristo, amém? Amém, irmão, pode viver. Uma hora você vai acertar as contas com Cristo lá. Você não vai perder a vida eterna, mas você vai levar uns tapinhas na bunda. Né? Na busanfinha, igual uma pastora disse aí. Né? Mas, isso é o mínimo, esse é o mais leve, amém? Mas, vamos lá. Se você não crê nisso, vive do jeito que você quer. Amém? Você pode viver do jeito que você quer. Aí quando o papai disciplina, aí você chora. Até você abrir os olhos para aquilo que o papai quer te falar. Amém? Quando nós temos um filho, nós procuramos, no nosso entendimento humano, educar os nossos filhos segundo aquilo que nós cremos. Amém? Mas e Deus que é perfeito? Ele sabe como deve nos educar. Ele sabe, Ele te conhece. Até o pontinho do teu cabelo Ele te conhece. Ele sabe como que você é. Eu não sei como você é, mas Deus sabe. Então Ele sabe como agir com você. Amém? Ele sabe quando você fica bravo. Ele sabe qual é a sua fraqueza. Sabe tudo disso. Porque nós somos salvos. Mas vamos aumentar mais um pouquinho, porque eu não perco a certeza da minha salvação. Né? Está aqui a Marina e o João Paulo.
João Paulo fez uma coisa errada. E continua a fazer errado. Você vai matar ele, não? Você vai mandar ele para a sentença de... Se você tivesse o poder, você mandaria ele para a cadeira elétrica? Para a condenação? Então, nós somos homens e Deus. Deus é maior que o homem. João, abre lá, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Quem sabe? Tem que saber de cor isso também. Mas a todos quantos o receberam. Quem recebeu Jesus? Como que eu recebo Jesus? Crendo nele. Amém? Então, você que me assiste, como que você recebe Jesus? É quando você crê nele e confessa Jesus como seu Senhor, né? Crê que ele é o Filho de Deus e ressuscitou dentre os mortos e virá. Amém? Então, quando eu o recebo, Deus me deu o poder de ser feito filho dele. Quando eu creio em Jesus Cristo, eu recebo o poder de ser feito filho de Deus. Mas eu não era filho de Deus? Não, você era criatura. Filho é outra etapa. Mas quando eu creio, só posso me tornar filho de Deus quando eu creio em Jesus, quando eu recebo Ele. Eu passo a ser filho. Olha lá, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram de sangue. Ou seja, eu não sou filho dele porque eu nasci de sangue, nem da vontade da carne, nem de alguma vontade de homem ou de mulher, mas de Deus. Mas por causa Deus teve a vontade que se eu cresce de ter filhos, Deus teve a vontade de não ter criaturas, de ter filhos. Deus teve vontade de ter você. Ele tinha vontade de ter você, Lica, como filha, de ter você, Binho, ter você, Fábio, todos vocês. Era a vontade de Deus que você fosse filho dele, porque em Efésios 1,4 diz que Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, já estava no plano de Deus, já estava no propósito de Deus, que você fosse filho dele. Cara, e eu começo a pensar em todas essas coisas que nós estamos vendo aqui, será mesmo que Deus vai fracassar nisso? Será mesmo que Deus, eu sou filho, e Ele vai lançar o filho dele fora? É incabível pensar isso. 1 João 5,1, vamos lá. Vamos lá? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto, conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Filhos de Deus. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus, nasce de Deus. Filho. O que você é quando você nasce de uma pessoa? Filho. Amém? Nós somos um presente de Deus para Jesus Cristo. Veja bem, não foi você que escolheu Ele, mas foi Ele que vos escolheu. Né? Fala assim, não fui eu que escolhi Jesus Cristo. Foi Ele que me escolheu primeiro.
Eu só amo Ele porque Ele me amou primeiro. Está lá em 1 Pedro, não lembro o versículo. Amém? Abre comigo, João, Evangelho, vamos lá no Evangelho de João agora. Pega aí, irmão, anota aí. João 17. João capítulo 17. Versículo 6. Olha só o que Jesus vai falar. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo te deste, me deste. Quem deu você para Jesus? Deus. Te deu para Jesus. Fala assim, eu fui dado para Jesus. Eu fui dado para Jesus. Eu sou de Jesus. Você acha que Jesus vai perder você? Vai analisando, vai, medita nisso. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. Quem está te guardando? Jesus Cristo. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Né? Está falando de Judas. Então, todos aqueles que o Pai deu para Jesus, ele não perdeu nenhum. Ele só perdeu aquele lá porque ele tinha que cumprir aquilo lá. Amém? João 6, volta lá. É meditar nesses versículos que você vê, não tem nexo. Eu não tenho certeza de que eu sou salvo, de que sou de Jesus, que Deus deu para ele. João 6. 6:37. João 6:37. E o Pai que me enviou, ele mesmo estou no versículo errado aqui. Estou no 5, perdão. Todo o que o Pai, não tem nada a ver. Todo o que o Pai me dá, olha lá, todo o que o Pai me dá, de novo, você foi dado. Amém? Virá a mim. E se tem gente aí que Deus deu para o Pai, será que vai vir até Ele? O que você acha, Beto? Então, todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Irmão, mais claro que isso. Mais claro que isso. De maneira nenhuma Jesus vai lançar você fora. Ele vai te arrumar, mas lançar você fora ele não vai. João 10:29. Quer viver do jeito que você quer? Vive, mas uma hora ele vai torcer ali assim o negócio, e aí vai endireitar. João 10:29. Vamos ver de novo? Meu Pai que mas deu, ou seja, que me deu, é maior que todos,
Então não tem ninguém maior que Deus. E Ele deu você para Jesus. Amém? Resumindo nas palavras aqui. E ninguém... Quem? Repete comigo. E ninguém. Ninguém. Nem você. Nem que você quiser, você não consegue. Porque você foi dado para Ele. Você é dele. Ele pagou um preço caro por você. Então você foi dado para Ele. É dele. É dele, não vai ninguém, nem você. Pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, Jesus diz que ninguém pode tirar da mão dele. Nem você. Então, mesmo você, se você quiser chutar o balde ali, não vai, não adianta. Então, vamos ler lá. João 6, 30. Olha lá. Vamos lá. João 6, 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Olha lá, completando aquele versículo que nós lemos, né? Que nenhum de todos aqueles que me deu, eu perca. Mas, maravilhoso. Mas que o ressuscite no último dia. Ai, que beleza, Bim. Hã? Mesmo que eu morra aqui, esse corpo, essa casa terrestre, no último dia, Ele vai me ressuscitar. Amém? Cara, eu tenho medo do quê? 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia. Ah, não, irmão. Ah, não, irmão. Você está com dúvidas da salvação ainda? Você tem dúvida de que você é salvo, de que Jesus vai te perder? Você tem ainda a capacidade de pensar que por causa das suas falhas Ele vai te perder? Tira isso da sua cabeça. Dá risada na cara do diabo, irmão. Mostra para ele quem você é. Que você é precioso. Que o nome de Jesus tem poder. Que você é o corpo dele aqui. Põe para fora, irmão. Ora, traz do céu a tua bênção. Você já é abençoado. Viva como tal, erga a cabeça. Jesus disse que nós teríamos aflições neste mundo. Neste mundo. Mas é para a gente ter ânimo, cara. Vamos declarar, vamos trazer o reino, a existência do reino aqui. Vamos levar essa mensagem a todas as pessoas. Fala, cara, o que você está esperando para viver pelo resto, por infinitamente? Viver eterno é viver infinitamente. Nunca vamos morrer. Você já pensou nisso? Antes de conhecer Jesus, eu achei que eu ia morrer um dia. Ia acabar tudo. Pessoal, olha como é uma vida sem Cristo. Imagina só, eu acho que eu vou viver aqui essa vida suada, eu sou todos os dias para trabalhar, para ganhar o meu pão. Por quê? Por causa de Adão. Que a terra foi amaldiçoada por causa dele. Por isso que nós trabalhamos, tem nada a ver com Deus. Né? É com Adão. Mas Deus nos deu oportunidade em Jesus Cristo de termos uma vida eterna até que Ele volte e assume o reinado dessa terra, coloque todas as coisas no eixo, depois Deus vai destruir essa terra, vai fazer uma terra abençoada e não maldita, e todos vão viver com Deus. É isso que a Bíblia diz.
E, cara, eu quero estar lá, e eu vou estar, porque eu creio em Jesus Cristo. Eu posso até apanhar, Binho, mas eu vou estar lá. Você entendeu? Eu posso levar uns puxão de orelha, mas eu vou estar lá, cara. Eu vou estar na terra nova. Eu vou ver a Nova Jerusalém, eu vou ver Jesus, eu vou ver os caras todos lá. Por quê? Porque eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza. Aleluia. Nós somos um presente que Deus deu a Jesus. Cara, e se eu sou um presente, Deus não vai tomar, vou voltar lá nos dons e vocações de Deus, são sem arrependimento. Cara, Deus deu nós para Jesus. Você acha que Ele vai se arrepender de ter dado nós para Jesus? Não dá, porque Deus é sem arrependimento. Deus não muda. Então, se Ele deu você para Jesus, pronto, você é de Jesus e acabou. Não tem como mais você tirar. Não, nem você consegue tirar você mesmo de Jesus. Então, você está salvo. Mesmo que você não quiser tá salvo, você está salvo. Você não consegue. Pode tentar, irmão. Pode tentar, irmã, mas você não consegue. Não consegue mais porque você creu em Jesus. Você não consegue sair mais. Amém? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Aleluia. É Deus quem nos guarda. Você achou que era você que guardava você mesmo, né? Mas não depende de mim. Eu não tenho como eu me guardar das coisas, é Deus que me guarda. Vamos lá, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Acabando. 1 Pedro 1, 5. Olha lá. Eu vou ler desde o 3, porque eu não aguento. Amém? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, o que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus. Então nós, através da nossa fé em Cristo, nós somos guardados no poder de Deus. Quem vai tirar? Para a salvação. O poder de Deus te guarda para a salvação. É forte, cara. O poder de Deus te guarda para a salvação. Você não quer ser salvo, vai lá brigar com Ele. Vai lá brigar com Ele. Amém? Já prestes para se revelar no último tempo. Amém. 2 Timóteo 1,12. Vamos lá. 2 Timóteo 1,12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso. Olha lá, ele está certo de quem ele crê, que quem ele quer é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Qual depósito? Salvação.
Então eu sei que Deus é poderoso e tem guardado o meu depósito, a minha salvação, até naquele dia. Aleluia, glória a Deus. Judas. Judas 1, 24 e 25. Quem achou, diga amém. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória. Então, quem guarda você de tropeçar? Deus. Ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Colossenses 3:3. Abre lá. Colossenses 3:3. Porque já estáis mortos. Você já está o quê? E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quem vai te pegar? As promessas de Deus. Vamos lá, João. Quem está com sono aí, diga amém. Aí, está todo mundo esperto, hein? João 5:24. Promessa de Deus para quem crê nele, amém? Quiser marcar, você pode marcar, irmão. Põe na geladeira, no fogão, no computador. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Crê. Não tem nada a ver com o que você faz. Amém? Então tem jeito de você perder? Não. João 10, 28. João 10, 28. E dou-lhes, olha o que Jesus está falando para você, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Repete comigo, e nunca hão de perecer. Não vai. Jesus está falando, não vai morrer, não vai perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão, e ninguém vai tirar você da mão dele, nem você mesmo. Ninguém, nem você. De novo, outro versículo que completa. Mas, meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Romanos 8. Esse é espetáculo. Irmão, eu não sei você, mas eu creio naquilo que está escrito. Eu creio nessas palavras aqui.
né? Se alguém falar para você que você vai para o inferno, fala para ele, mostra onde o cristão está escrito que o cristão vai para o inferno. Aí se ele te falar, não, Jesus disse que você irá ranger de dentes, você fará, né? Ali haverá aflição, irmão, ele está falando isso ele está falando com um crente aí. Ele está falando isso para quem for lá julgado, vai passar por, na hora que você for lá, você não quis fazer as coisas, quis viver deliberadamente, para cristão isso, né? Aí você vai ter que chegar ao eixinho, né? Tem umas catracas que vai apertando assim, Fábio, vai esticando o cara para cá, esticando ele para lá, né? O treco, aí aquelas catraquinhas vai fazer assim, ele vai fazer creque, puxa para cá, puxa, até você ficar plumado. É tipo um ferro torto, né? Você põe num treco, você vai puxando, apertando aqui, apertando ali. Tem uns caras que tem que levar um apertão mais forte. Mas é isso aí. Amém? Então, às vezes, você preocupa só com você e esquece das coisas de Deus. Aí o negócio arrocha. Aí o pai entra com a varinha. Romanos 8. Fala assim, crente não tem condenação. Crente tem disciplina. Romanos 8, a partir do versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Cara, Deus está falando para você, o que ele não pode te dar, se ele deu Jesus Cristo por você? Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? Você é um escolhido de Deus? Se você crê em Jesus Cristo, você é um escolhido de Deus. Quem vai acusar você? Eu? O diabo? O cara lá na rua? Ninguém pode acusar você. Ninguém. Por quê? É Deus que me justifica. Sou justificado por causa de Cristo. Não é por causa de mim. Não é por causa de você. É por causa de Cristo, da minha fé em Cristo, que eu sou justificado. Se não for, eu não sou nada. Mas por causa de Cristo eu sou justificado. Amém? Quem é que condena? Quem é que está te condenando? Você mesmo? Você está se condenando, irmão? Você está fazendo o papel do diabo na sua vida. Pois é Cristo quem morreu. Não foi você que morreu por você, foi Cristo que morreu por você. Se tem alguém que pode te condenar, seria Deus. Mas Deus, ele amou você de tal maneira que deu Jesus por você. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e que também intercede por nós. Olha só, além de tudo isso, ainda ele intercede por você. Olha o seu intercessor, irmão. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque não depende de você amar, foi Ele que te amou. Quem vai te separar? Como que você vai falar para Jesus não te amar se Ele te amou? Se Ele te amou antes lá, quando você estava naquele lixo. Quando você estava na imundícia, quando você herdou aquelas coisas de Adão, Ele te amou, imagina agora que você está mais ou menos assim. O quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome,
ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Será que isso pode separar o amor de Cristo por mim? Em tudo isso eu sei que Cristo me ama. Então eu abro a minha boca e falo com Ele. E trago a bênção, o sobrenatural a existir, através da minha fé, sabendo disso, o quanto Ele me ama, que Ele me guarda, que Ele me deu a vida eterna, que eu vou viver eternamente. O que são 50 anos diante de uma eternidade? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, porque por aquele que nos amou. Por Ele nós somos mais que vencedores. Em tudo. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o que vai vir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você não consegue se separar dele. Porque ele te ama, não foi você que escolheu. Não foi você que escolheu ser salvo. Ele escolheu te salvar. Entendeu? Se ele escolheu te salvar, não tem como, você é salvo. Não vai perder, porque ele é imutável, ele não se arrepende. Ele deu para Jesus. Era a mesma coisa que falar que Jesus ele é incapaz de cuidar e de guardar você. É a mesma coisa de falar que Deus deu um presente ruim para Jesus. Talvez você pode achar que você é um presente. É a última bolachinha, aquele carai, dói, que dó, não sei o quê. Mas Deus achou você tão bom que Ele te deu para Jesus. Olha a gente me ligando aqui. Amém? Você está certo agora de que você é salvo? Você está certo de que nada pode tirar a sua salvação? Amém? Se quiser, a gente procura mais versículo, irmão. Né? Não estamos falando aqui... igual eu falei, né? Nós somos filhos hoje, nós temos que ser vistos de maneiras diferentes. Eu tenho que andar como tal, eu tenho que viver como tal, como filho de Deus, como amado de Deus, a quem pertence a Cristo. Eu tenho que viver uma vida assim. Amém? Eu tenho que entender, quando você entende essas coisas, você muda o seu viver. Você começa a viver, você deixa de viver como um coitado, você começa a viver aquele em quem pode ter todas as coisas. Porque você é o filho do cara, mano. Você é o filho de Deus, salvo, nada pode, você vai viver eternamente. Sabe uma dica do pastor? Começa a fazer coisas para a eternidade. Né? Em vez de você... É claro que nós temos que trabalhar para ganhar o nosso pão de cada dia, porque Deus falou que nós tínhamos que suar, né, até por causa do Adão lá. Mas, cara, pega o que tem e vamos começar a fazer coisas para a eternidade. O que eu posso fazer? Começa a fazer coisas para a eternidade. Sabe, às vezes eu fico triste de ver pessoas que tiram a mão do cajado. Né? Que deixam de fazer certas coisas para cuidar da vida pessoal. Porque ela está pensando só nas coisas desse mundo. Enquanto a visão dela tinha que estar no reino, na eternidade. Eu não sei se você sabe, mas tem um pessoal assim que vai ser chamado vencedor. Quem que é vencedor? Aquele que deixa de fazer a sua vontade e faça a vontade de Deus. Esses vão ser vencedores. E esses vão ter o direito de morar na Nova Jerusalém, que vai descer do céu.
Está lá em Apocalipse, se você ver lá, você vai ver. Então, você vai ter a oportunidade de viver ao lado do rei. Você vai governar sobre nações, sobre cidades, sobre não sei o quê, porque você é um vencedor. Você foi o cara, aí sim entra, Beto, a questão de eu abrir mão das minhas vontades para fazer a vontade dele. Essa muda a situação. Não tem nada a ver com salvação. O que você vai perder se você viver deliberadamente é a oportunidade de estar nesse reinado. Amém? Fala que quem não estiver lá, estará nas trevas exteriores. Por quê? A luz vai estar na Nova Jerusalém. Fora da Nova Jerusalém, vai estar as trevas exteriores. Então, aqueles ainda que têm que passar pelo ajuste, pelo aperto, vão ficar do lado de fora, até ser ajustado. Amém? Durante o milênio, o reinado de Cristo. Então, isso sim é que Jesus fala lá, aquele que, um foi chamado, outro ficou, nessas coisas, é isso que Jesus fala. Amém? Não tem nada a ver com perder a salvação, irmão. Esquece, você está salvo. Você tem que ter certeza de que você é filho de Deus, que você é salvo e viver como tal. Amém? Glória a Deus, espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha conseguido passar para vocês isso, né? Tirado a dúvida de alguém. Se você, por acaso, tiver alguém que tem dúvida sobre isso, você pode pegar a gravação do culto e passar para essa pessoa. Aleluia. E que alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar. Amém? Deus os abençoe, vocês já são abençoados. Que a graça do Senhor esteja com vocês e vocês possam tirar, alcançar, trazer para si todas as bênçãos que Ele conquistou por você lá nas regiões celestiais. Amém? Glória a Deus.